Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Na real, o vídeo projetado para hoje era o vídeo Meu Medo com Pedro Martins, que era onde eu vou, assim como eu falei do Pedro Caixinha, qual era meu medo com Pedro Caixinha, eu vou explicar quais são meus medos e receios com a contratação do Pedro Martins, explicar o porquê que não é um cara que me passa confiança, explicar o porquê que eu acho que a gente tem um nível de avaliação abaixo, por causa que a gente teve o Galo, então qualquer um que viesse, a gente começaria a entender muito, isso dá uma liberdade pra gente aceitar qualquer profissional, e é falar tudo isso. Todavia, a gente está numa semana muito especial. A gente ontem teve talvez um dos dias mais importantes da história de qualquer santista, principalmente do santista mais novo, né? E a gente tá falando do Ney Day. Então, eu queria durante esse vídeo pra gente falar um pouco de tempo de contrato do Neymar, pra gente falar um pouquinho do mérito, né, que o Santos teve na contratação do Neymar, pra gente falar um pouquinho no que esperar do Neymar, a sensação que a gente teve das entrevistas e, claro, do sentimento de festa que a gente teve ontem. Pra quem não é santista, talvez não tenha noção do quão feliz ontem foi o dia do Ney Day. Então, eu tento até explicar por que o Ney Day foi tão especial pro santista, porque tudo aquilo que aconteceu ontem foi tão especial pro santista. Porque o Neymar, ele simboliza talvez a última época de felicidade genuína na vida de um santista, né? É claro que a geração mais nova do que eu aí, que deve ter hoje por volta dos seus 18, 17 anos, não talvez tivesse idade para entender o que estava acontecendo na época do Neymar. Era uma época muito mais simples, é claro, né? Uma época que a gente não tinha internet, não tinha a mídia especializada, focada só no Santos. Então, você ligava a TV, você via notícias do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, e pouco se via do Santos. Então, naquela época, o foco era o Santos. Naquela época, só se falava do Santos. E com isso, cara, você conseguiu vivenciar uma época, vivenciar uma experiência que a maioria dos santistas mais velhos do que nós não teve, né? Que foi um foco dentro do seu time, que foi um foco trazido pelo Neymar, uma coisa que poucos conseguiram vivenciar, e por ser épocas mais simples, inclusive, né, épocas que a gente ainda não tinha nenhuma polarização política e tudo mais, o Neymar, ele simbolizava muito o Brasil, isso era muito legal, o santista se sentia representado por um símbolo nacional, né, que não despertava ódio de esquerda, de direita, de homens, mulheres, sei lá o que, ele de fato era um símbolo para todos de alegria, ousadia e animação. Vai lembrar, é claro, na época o Neymar era muito mais novo, na época o Neymar também não tinha nenhuma das polêmicas de casamento, descasamento, não sei das quantas, mas o Neymar era um símbolo para quem assistia futebol e para quem assistia televisão. Né? Quando a gente vê hoje a força cultural que o Neymar tem, vem muito disso. É uma época onde o Neymar, ele aparecia no programa do Silvio Santos, perguntando passa-repassa, e ele depois estava na Eliana dançando Rebolation com o Paulo Henrique Ganso. Ele, no meio das propagandas da Globo, cara, aparecia ele dançando com o Ganso e o nosso antigo camisa 7 ali, dançando musiquinha ali de I'm Single Ladies, pô. Sabe? Era o trio. Então ali se encontrava uma alegria muito grande. É o que eu falo, o Neymar era um dos poucos caras que parava a TV Globo para anunciar que renovou o contrato com o Santos em 2011. E assim, não é que parava no galera do Globo Esporte, não. No meio da programação da Globo, parava e falava, Neymar vai ficar no Brasil. Era uma atração desse nível. Né? Vai lembrar, teve aquela votação de ser melhor brasileiro de todos os tempos, o Neymar ficou lá no alto, tá ligado? Porque o Neymar, ele tinha um símbolo para a geração mais nova de alegria. Alegria, pô, quero ser feliz, liga no jogo do Santos e assiste o Neymar jogar. E assiste o time do Santos jogar, ainda mais em 2010, né, que era um time até mais jovem e até mais animado que foi 2011, é claro, 2011 vem a nossa grande mérito, mas 2010, o Neymar tá num time que eu considero até mais interessante, porque era um time que ganhava de 10-8, 9-5, 7-8, 7-4, sabe, 6-3, eram os placares elásticos, assim, e com um futebol muito gostoso de acompanhar, cara. Então, quando você ligava a TV, você via aquele símbolo que não simbolizava uma coisa só pro santista, mas uma união
quase para o país inteiro quando se procurava alegria, quando se procurava ousadia, quando se procurava uma brincadeira. Você ia ver um show, na época Thiaguinho, Gustavo Lima, esses caras que estavam estourando, era tudo com o Neymar. Hit do Brasil lançando, era já o Neymar. Então o Neymar já tinha essa imagem midiática gigantesca e era um símbolo nacional. A gente fala do Neymar, a gente fala de um símbolo nacional. A gente não está falando de um símbolo só do Santos. São coisas muito diferentes. Uma coisa é você falar de um símbolo, né, que tá no seu time, que joga bem, legal, isso acontece. Outra é você falar de um cara que é considerado, para a maioria dos jovens, um exemplo. Um exemplo. A galerinha mais nova cortava o cabelo no moicaninho do Neymar. A galera cortava o cabelo no moicano do Neymar. Globo Esporte era mostrando a galera cortando o cabelo igual o Neymar. Era doideira, era loucura. Por quê? Porque a influência que o Neymar fez na vida do jovem, foi uma coisa sem retrospecto. Foi uma coisa maluca, foi uma coisa de outro mundo. Então quando o Ney Day chega, o Neymar volta, é óbvio, o Santista tá pensando na recuperação técnica, o Santista tá pensando que ele vai poder reestruturar o time, o Santista tá pensando na nova era do Santos, o Santista tá pensando que agora muitos jovens vão ter a oportunidade de vivenciar o que eles vivenciaram, o Santista tá pensando no poderio tático e técnico que ele vai dar pro time. Mas sabe o que faz o Santista se emocionar tanto no Ney Day? Por que o abraço do Neymar pulando no Mano Brown é tão emocionante? Por que o Neymar vindo abraçar o Davi Luca é tão emocionante? Por que o Neymar vindo abraçar o time de 2010 é tão emocionante pro Santista? Porque o Santista lembra da infância. O Neymar voltar pro Santos é tipo quando você liga a TV e vai ver, sei lá, Ursinhos Carinhosos, Cocoricó, ver um programa que lembra da sua infância e você fica feliz. O Neymar tem esse símbolo. O Neymar, você assiste o Neymar voltar pro Santos, aquelas figuras que configuraram a passagem dele aqui, ele abraçando elas e tal, você se sente ligado à sua infância. Você se sente ligado a uma juventude e a um tempo onde as coisas eram mais simples, mais felizes, às vezes até pela sua idade mesmo, né? Não tá com tantas responsabilidades na sua vida, e que o Brasil era menos polarizado e as coisas eram mais simples e mais felizes, né? O Neymar voltar tem um peso muito grande, cultural e nostálgico, e por isso que o Ney Day é tão especial. E aí a gente tem que parabenizar até o Santos por trazer esses símbolos. Eu até falo mais, não são santistas, mas eu teria trazido o Thiaguinho, eu teria tentado trazer o cara do Tchum Tchá-Tchá, dane são cientistas ou não, mas eu estaria esses caras que marcaram a história do Neymar, tá? Uma coisa que eu até faria um pouco mais. A Vila, é claro, ela carece, né, talvez de uma super pirotecnia que nem pode ter na apresentação de um Depay da vida, sei lá das quantas. Mas a simplicidade da Vila, o modo que as coisas são feitas lá, o emocional, só o jogo de luzes, as coisas como são feitas e tal, emerge a essência do Neymar. Eu acho que é tão especial porque emerge a essência que a gente aprendeu a gostar. E é um sentimento que eu sei que outros torcedores de outros times podem pensar, não é igual aquilo, não é igual aquilo. Mas não tem que ser igual. O Santos não tem que almejar fazer a mesma coisa que os outros times. O Santos tem que fazer as coisas dele, né? Muitos sabem que eu sou contrário, não gosto do presidente Marcelo Teixeira. Por mim, se fosse impeachmentado, não sou fã desse cara, nunca fui. Mas a gente tem que valorizar. Teve mérito na negociação, foi um cara que foi importante para fazer a ponte e que conseguiu, de fato, cumprir uma promessa de campanha, que era trazer o Neymar. E trouxe. Então, isso a gente tem que valorizar. Segundo ponto, tempo de contrato. Vejo muitos falando, meu Deus, vão só 6 meses. Eu vejo que tá tudo bem. O Lucas, se eu não me engano, foi a mesma coisa no São Paulo, tá? Veio por 6 meses. Eu acho que o Neymar, a questão é a seguinte, ele tem 6 meses. Se ele arrebentar a bola aqui, a única chance dele sair é se um Barcelona da vida chamar ele. Caso contrário, o projeto dele é ficar pra Copa. Então não faz sentido ele ir embora antes da Copa. É claro, eu acho que também tem a ver com a SAF, que o pai dele quer negociar aqui, com a contratação, finalização, e aí, acabei de dar parabéns pro Marcelo Teixeira, mas se ele complicar a SAF do Santos e tiver de fato essa proposta, a gente vai criticar pra cacete ele. Então assim, é uma coisa que o tempo vai ditar, que o tempo vai dizer, e o desempenho do Neymar vai nos trazer. Então, prorrogação de contrato é uma preocupação que sim, o Santos precisa ter, porque é difícil, tem que montar o time e tudo mais, pensando num cara que talvez não esteja aqui 6 meses, mas é um cara que chega e não descarta a possibilidade de ficar, e muitos ídolos aí, a gente recentemente voltaram pro time com uma negociação muito parecida, Coutinho, o Lucas, o Coutinho, por exemplo, já é pensada, né, a renovação de contrato dele ou não, e eu acho que é muito importante ele pelo menos já estar aqui.
Muitos também têm falado, pô, ele voltar tão cedo é um problema, mostra um problema de carreira. Eu sinceramente não duvido que o Neymar tivesse uma proposta, sei lá, do Valência, tá ligado? Da Espanha. Times menores da Europa. Mas eu acho que a gente tem que valorizar quando o brasileiro decide voltar pro Brasil. Eu acho que o caso do Neymar, é claro, tem portas dos grandes clubes da Europa se fechando pra ele? Tem. Os menores eu não tenho essa certeza. Talvez não tivesse a grana pra pagar, né? O pacote Neymar. Beleza. Mas o Neymar poderia ir pra Europa pra um time menor se ele quisesse isso. Vai lembrando, o Santos ele tá ganhando, eu acho que é 1 milhão fixo mais direito de imagem, segundo o PVC. Então isso ele conseguiria ir num time da Europa. Fácil. Só que a gente tem que valorizar que a escolha do Neymar foi vir pro Santos. Isso é uma coisa importante. A gente quer que o futebol brasileiro evolua, que o futebol brasileiro seja legal, que as crianças que estão vendo futebol agora queiram acompanhar o futebol. A gente tem que valorizar quando um pequeno jogador não, um gigantesco jogador, mas um único jogador que tem um peso como o Neymar tem, valoriza vir pro Brasil. Isso valoriza nosso produto nacional. Isso valoriza o que é o futebol nacional. E isso é uma coisa que o Neymar consegue fazer ao vir pro Santos. Eu acho que a gente tem que validar essa vinda do Neymar. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa festa. Você que é santista, comemore mesmo, curta mesmo, viva seu momento mesmo, porque a gente não sabe quando a gente vai ter isso de novo, se a gente vai ter isso daqui mais 6 meses. Mas curta. A gente pode não ter o Neymar só jogando, o Neymar aqui, mas curta. Porque o Neymar aqui, ele tem um simbolismo único. E que só você, santista, de fato vai entender a força que o Neymar tem de vir pro Santos. Bom, se eu posso falar uma última coisa, tá com fome de jogo, né? Em coletiva já falou que se tivesse inscrito ele jogava hoje já 30 minutinhos pelo menos. Ia ser legal. Mas já vai estrear nessa semana. Então, vamos ver. Tá com fome de jogo? Quer jogar? Se o físico deixar, acho que a gente vai poder ter um tempo muito feliz. É isso. Aproveitem, curtam o momento. Peça o like, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado. E agora eu fui.